Como conservar sua cura, de Kenneth Reagan. Capítulo 1. Como ser curado. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Eu tenho um propósito duplo nessa lição. 1. Estabelecer o fato bíblico de que a cura divina para o nosso corpo físico nos pertence e ajudar aqueles que necessitam de cura e serem curados. 2. Ajudar aqueles que foram curados a permanecerem curados, porque uma coisa é receber algo de Deus e a outra é conservá-la. No nosso primeiro texto, Mateus diz que ele está citando Isaías ao dizer: Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O nosso segundo texto diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Depois de ter dito na minha Bíblia que Ele mesmo tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças, eu decidi que não havia necessidade alguma de ambos, Ele e eu as levar, e desde então eu tenho estado livre, graças a Deus que Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Um pregador disse: bem, isso é realmente que Ele faz, mas nós não temos cura agora nessa vida, gozaremos dessa bênção no milênio. Quando ouvi esse camarada dizer isso, eu pensei para comigo mesmo: oh não, ou ele está errado, ou Deus está errado, ou Jesus está errado. Por quê? Porque não necessitaremos de cura no milênio. Teremos um corpo novo e não poderíamos ficar doentes de qualquer maneira. Não, nós precisamos de cura para o corpo e precisamos dela agora, neste mundo. Neste mundo é que estão as enfermidades e doenças. Louvado seja Deus, porque há cura para nós nessa vida. No terceiro texto, Pedro está olhando para trás para o sacrifício de Cristo quando lhe diz: pelas suas feridas fostes sarados. Está no tempo passado, fostes sarados. Eu estava lendo um outro suposto notável expoente da Bíblia, que disse: 1 Pedro 2,24 não significa cura espiritual. Pelas suas feridas fostes sarados espiritualmente. Bem, se ele tivesse jamais lido a Bíblia, ele deveria saber que um pecador não é curado espiritualmente. O espírito humano do homem ou da mulher perdido não é curado. Ele é nascido de novo. Aquela pessoa se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Portanto, 1 Pedro 2,24 não se refere à cura espiritual. Meus amigos, se vocês pararem um pouco para pensar sobre isso, vocês irão verificar que não existe essa coisa de cura espiritual na Bíblia. O conceito de cura espiritual surgiu quando alguns psicólogos foram salvos, cheios com o Espírito Santo, mas eles acabaram se confundindo. Percebemos que quando o nosso corpo é curado, somos apenas curados de uma doença. Você ainda tem o mesmo corpo que tinha antes de ter contraído a doença. Se o seu espírito fosse curado, você teria o mesmo espírito também, só que seria curado. Mas não. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5,17 nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não metade delas, todas elas. Cada pedacinho delas, tudo se fez novo. Somente em um sentido da palavra poderia a cura divina ser chamada de cura espiritual. Nosso corpo é curado por Deus e Ele é um espírito, portanto a cura divina é o espírito nos curando, ou cura espiritual. Não estamos falando aqui a respeito da cura do espírito humano. Em outras palavras, cura divina não é ser curado espiritualmente,
mas ela é espiritual porque a cura está sendo operada pelo poder de Deus. Ao ministrar o poder curador de Deus, eu imponho as minhas mãos sobre as pessoas e o poder de Deus entra nelas e, frequentemente, volta imediatamente dentro delas. Por quê? Essas pessoas não se apoderaram dele. Geralmente porque elas não estão tentando recebê-la com a mente. Mas a cura divina não é mental. Você não pode entrar em contato com Deus com a sua mente. Deus não é uma mente. Ele é um espírito. Portanto, a cura divina, a espécie de cura de Deus, não é mental, como a ciência cristã e outros instrutores da metafísica dizem. Nem é tampouco apenas física, como o mundo médico ensina. Quando Deus cura, Ele certamente lhe cura fisicamente, mas é através do seu espírito humano. A razão por que Ele faz isso é porque Ele cura através da fé. E a fé é do coração, do espírito, como diz a Bíblia. Tenho visto isso repetidamente, quando as pessoas deixam de tentar entrar em contato com Deus com suas mentes e começam a crer em seus corações, elas são curadas instantaneamente, visto que com o coração se crê para a justiça. Romanos 10:10. Portanto, Deus entra em contato com você através do seu espírito e não através da sua mente, muito menos do seu corpo, porque Ele é um espírito. Ele não é uma mente. Ele não é um homem. A Bíblia diz que não. Não obstante, Ele tem um corpo espiritual lá no mundo espiritual. Deus não é um ser físico. Ele é um espírito. Ele entra em contato conosco através do nosso espírito. E nós entramos em contato com Ele através do nosso espírito. Quando o homem cura, o homem pode curar, mesmo que você perceba isso ou não. Ele precisa fazê-lo através da mente ou através dos sentidos físicos. Mas quando Deus entra em cena como curador, Ele cura através do espírito do homem. Se você quiser ver Deus operando, olhe para Jesus. Se você quiser ouvir Deus falando, ouça Jesus. Jesus disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Jesus é Deus. Eu gosto de dizer isto assim: Jesus, em seu ministério, é a vontade de Deus em ação. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos, por exemplo, um homem veio correndo para Jesus, lhe contando a respeito do seu filho endemoniado. Notem a resposta de Jesus: se podes crer, tudo é possível que crer. Jesus começou a operar imediatamente na fé do homem que tinha a ver com seu espírito. Jesus virou ao pedido de socorro do homem e disse: não é uma questão daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que você pode crer. Se tu pode crer, tudo é possível que crer. O Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e o sarou. A palavra que ele enviou debaixo do velho concerto era falada pelos profetas, mas a palavra que ele enviou debaixo do novo concerto é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, a palavra viva. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Portanto, na mente de Deus, nós já estamos sarados. Ele já enviou sua palavra e nos sarou. E Ele nos deu a palavra escrita para que possamos saber o que a palavra viva fez e está fazendo por nós agora. Frequentemente, Deus deixará alguém crer por aqueles que não sabem crer ou que ainda estão no estágio de crianças na fé. Ele nos encontrará num nível inferior de fé, mas Deus espera que os cristãos maduros andem na luz daquilo que eles conhecem. Visto que a fé de todos não está no mesmo nível, Deus tem providenciado 7 métodos pelos quais a cura física pode ser obtida através da palavra. Para uma explicação mais completa desse ensino, veja meu livro 7 coisas que você devia saber a respeito de cura divina. Uma das maneiras de Deus curar é através da imposição de mãos. Quando eu imponho as minhas mãos sobre as pessoas, em obediência à lei de contato e transmissão, o contato das minhas mãos transmite o poder curador de Deus aos seus corpos, a fim de desfazer aquilo que Satanás operou e a fim de operar uma cura nelas.
Quando me torno consciente de que o poder curativo penetrou nelas, eu digo: aí está. É só isso que eu posso fazer. Aqui termina a minha responsabilidade e começa a sua. Capítulo 2. O que fazer quando os sintomas voltarem? Pessoas já me disseram: irmão Reagan, quando o Senhor impôs as mãos sobre mim, eu senti o poder me atravessar como se fosse uma eletricidade. Ele espalhou por todo o meu corpo. Durante dias eu estava perfeitamente bem, mas agora todos os sintomas voltaram sobre mim e eu estou pior do que eu jamais estive. O Senhor pode me ajudar? Graças a Deus eu posso. Graças a Deus, eu digo a elas. Você foi curada na base da fé de alguém, mas ou pela manifestação do Espírito. Você não possuía base alguma da palavra de Deus para conservar a sua cura. Você é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. A tempestade veio e destruiu a casa. Os sintomas vieram, o diabo camuflou sua enfermidade e você aceitou, e ele colocou de volta sobre você. Eu digo às pessoas, o que você precisa fazer é chegar a conhecer o Senhor através da sua palavra. Conforme Smith Wigglesworth disse, eu não compreendo Deus através de sentimentos. Eu não posso compreender Jesus Cristo pelos sentimentos. Eu compreendo Deus pelo que a palavra de Deus diz a respeito dele. Ele é tudo que a palavra de Deus diz que ele é. Quando você souber que pelas suas pisaduras você foi sarado, quando você souber com certeza que ele tomou sobre si as suas doenças e levou suas dores, quando você souber que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, então o diabo não terá poder sobre você. Quando você conhecer o poder e a autoridade do nome de Deus e que você tem o direito bíblico, o direito escriturístico a este nome, então o diabo não terá poder sobre você. Em agosto de 1970, minha esposa e eu fomos a Siracusa, Nova York, a fim de pregar numa convenção de homens de negócio do Evangelho Pleno e continuar por lá várias semanas, a fim de falar nos seus capítulos do norte do estado de Nova York. Eu me lembro de 3 senhoras metodistas que vieram falar conosco depois de um de seus cultos matutinos. Elas disseram, nós somos novatas nesse negócio. Uma das senhoras me disse como seus médicos haviam enviado para um hospital na cidade de Nova York porque eles não podiam determinar qual era o problema dela. Depois de 5 semanas, os especialistas disseram a ela que haviam descoberto qual era o problema, mas que não tinha cura. Ela nos deu o nome da doença e eu jamais tinha ouvido falar dessa doença. Em toda a história da ciência médica, sabíamos que apenas 7 ou 8 pessoas no mundo inteiro jamais tiveram isso. Os médicos disseram. Não há cura para essa doença e não sabemos exatamente quanto tempo a senhora viverá. Isso será de acordo com o progresso da doença, mas podemos afirmar que a senhora estará morta dentro de 10 anos. Isso não é uma boa perspectiva para uma mãe de 36 anos encarar o futuro. Ela continuou dizendo. Alguém nos contou a respeito das maravilhosas reuniões de cura em Pittsburgh. Portanto, eu fui lá. No primeiro culto que ela assistiu, o Espírito de Deus operou através do evangelista. Ele apontou para a direção da mulher e disse, há uma senhora aqui que tem uma doença muito rara. De fato, a ciência médica já disse que apenas 7 ou 8 pessoas jamais tiveram a mesma. Eu fui instantaneamente curada, a mulher metodista relatou. Eu voltei para os especialistas, eles fizeram todos os testes possíveis e não puderam encontrá-la. Eles disseram, não podemos compreender, mas o mal foi embora, e durante meses eu jamais havia me sentido tão bem. Mas agora, continuou ela falando para minha esposa e para mim, cada sintoma voltou sobre mim. Eu ainda não contei para o meu marido, mas estou pior do que jamais estive. Eu voltei para as reuniões, mas não tenho recebido nada. O senhor poderia me ajudar? Eu respondi, sim, eu posso. Veja, a senhora foi curada por uma manifestação especial iniciada pelo Espírito de Deus na vida daquele evangelista, e graças a Deus por isso. Mas, depois que a senhora voltou para casa sozinha, Satanás tirou proveito daquilo que a irmã não conhecia e começou a colocar os sintomas de volta. E ao invés de resisti-los, a irmã os aceitou. Então ela perguntou, o que eu posso fazer? E eu disse, vem assistir os cultos de ensino bíblico que estamos realizando essa semana.
Então ela e as suas duas amigas começaram a nos seguir de cidade em cidade à medida que falamos em vários capítulos de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Quando estávamos prontos para deixar a área, ela me disse: Irmão Reagan, eu estou completamente curada, todos os sintomas desapareceram. Desta vez, eu consegui a cura baseada na minha própria fé e sei como conservá-la. E lhe digo mais, eu sei como sair e curar outras pessoas também. O que aconteceu para esta mulher metodista acontece com muita gente. É fácil ser curado numa reunião em massa, onde há uma fé coletiva e todos estão crendo. Outros são curados através de uma manifestação especial do Espírito Santo através dos dons do Espírito, dons de cura e etc. Mas, quando essas pessoas voltam para casa, elas estão sozinhas, elas não estão mais rodeadas de fé e muitas vezes estão rodeadas de dúvidas e incredulidade. Então, quando os primeiros sintomas aparecem, elas dizem: eu pensei que o Senhor me havia curado. Creio que então que não foi assim. E quando elas dizem isso, a porta é aberta para o diabo. E ao invés de se levantarem e irem de encontro ao diabo com a palavra de Deus, ordenando que o seu poder seja quebrado, elas entregam os pontos. Por quê? Porque elas não possuem os alicerces da palavra de Deus em suas vidas. E estão dependendo de outras pessoas para os levarem sobre a sua fé e orações. Isso pode funcionar temporariamente, mas uma cura duradoura vai depender da sua própria fé. Ninguém poderá conservar uma cura que veio como resultado da fé, dos dons do Espírito, etc., de alguém mais, a menos que a sua própria fé seja desenvolvida através da palavra de Deus, ao ponto em que essa pessoa possa reivindicar os seus próprios direitos. Precisamos aprender a dizer: diabo, você não pode colocar isso de volta sobre mim. O Senhor me curou, eu não aceitarei de volta. Precisamos aprender a ficar firmes na fé, manter ligada à tomada da nossa fé. Sabemos que Deus usa pessoas que são especialmente equiparadas e dotadas pelo Espírito Santo, e graças a Deus por elas. O dom de cura atrai as pessoas para dentro da igreja. Mas assim como os novos convertidos precisam ser estabelecidos na palavra para poderem continuar a sua jornada, as pessoas que são curadas também precisam ser estabelecidas na palavra se elas quiserem permanecer curadas. Já faz alguns anos, quando eu estava pastoreando uma igreja do Evangelho Pleno no interior do centro-norte de Texas. Eu estava andando até a cidade a fim de recolher a minha correspondência da minha caixa postal e vi um dos meus membros, irmão W, amarrando a sua vaca num lote vago, cheio de capim até os joelhos. Isso foi em 1933. Ao me aproximar dele, ele começou a erguer-se e, de repente, agarrou suas costas gemendo. Eu percebi que ele não podia se erguer, então me aproximei para ajudá-lo. Ele disse: "Oh, não. Não me toque, irmão Reagan, não me toque. Isso me deixará pior", ele disse. Levou de 5 a 10 minutos até que finalmente ele pudesse ficar de pé. Então ele me disse: aquele velho reumatismo voltou sobre mim. Ele era um homem de seus 63 anos. Havia estado desviado da igreja por 25 anos. Então, eu realizei um culto naquela cidade há 8 meses e ele voltou para Deus. Eu impus as mãos sobre ele na ocasião e ele foi curado. Então eu lhe perguntei: "O que aconteceu, irmão W?" Ele disse: "Bem, antes de ontem eu estava ordenhando a minha vaca e a dor atingiu bem aqui nessa mão e subiu pelo meu braço e atingiu as minhas costas. Desde então, quando eu me abaixo, eu não posso levantar mais as minhas mãos. As minhas costas não funcionam direito e nem o meu braço, é só dor e aflição." Eu disse: "Irmão W, você sabe o que eu orei por você em janeiro passado e você foi curado?" "Bem, sim", disse ele. Eu respondi: "Como é que então o mal voltou?" Ele respondeu: "Eu não sei." Eu continuei: "Eu garanto que quando aquela dor atingiu a sua mão e subiu pelo seu braço, você disse para si mesmo, ou talvez em voz alta: 'Eu pensei que o Senhor havia me curado.' Creio que não foi assim." Ele olhou para mim e disse: "O Senhor deve ser um adivinho ou um leitor de pensamento, porque foi exatamente isso que eu falei." Eu respondi: "Eu não estou lendo a sua mente, nem a sua sorte. Eu sabia que você teria que abrir a porta para o diabo para ele voltar.
Caso contrário, ele não poderia ter entrado novamente. Foi exatamente isso que eu disse, ele falou. Então eu expliquei. Quando você disse isso, você simplesmente abriu a porta dizendo: volte aqui dentro, seu diabo, e coloque o reumatismo sobre mim novamente. E ele lhe obedeceu. Sim, ele disse. Mas quero lhe dizer que o que eu creio. Eu creio que se Deus jamais fez algo, está feito. Se Deus cura alguém, então ele já está curado para sempre. Eu disse: você quer dizer que se uma pessoa for curada, então ela permanece curada para sempre? Sim. Eu respondi: bem, isso é algo novo. Jesus não sabia disso. Ele não sabia que você podia perder a sua cura ou as bênçãos de Deus. Quando ele apareceu em uma visão para João na ilha de Patmos, ele deu uma mensagem para uma das igrejas da Ásia Menor. Ele disse: retende-a. Porque retê-la ou guardá-la, se você não pode perdê-la. Há um inimigo contra você que vai fazer todo o possível para lhe roubar as bênçãos de Deus, se ele puder. Foi por isso que Jesus disse: retende-a. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando eu impus as mãos sobre você e orei pela sua cura em janeiro, há quanto tempo você havia sentido essa dor? Olha, eu estava com a dor e tomei medicamentos diariamente para aliviar a dor durante 25 anos. Eu disse: então eu coloquei as mãos sobre a sua cabeça em nome de Jesus e toda a dor desapareceu, e durante 9 meses você não tem sentido nenhuma dor, nenhum sintoma, e você não tem tido nada contra dores, não é? Nada, disse ele. E o Senhor disse: eu pensei que o Senhor havia me curado. Irmão W, eu disse: uma criança de 12 anos, com meu entendimento, teria sabido que havia sido curada. Ele disse: talvez eu esteja errado? E eu respondi: eu sei que o irmão está errado. Eu permaneci lá, naquele lote vazio, e o ensinei por mais de 1 hora, e ele finalmente entendeu. Mais tarde ele me disse: talvez eu seja um pouco bronco, mas quando eu entendo mesmo. Desta vez, ele recebeu e conservou a sua cura. Capítulo 3. Porque a fé é importante. Durante o grande avivamento de cura, os evangelistas organizavam reuniões curtas e eu vinha atrás dele com reuniões mais longas. Pelo tempo em que eu levava para chegar até o local das reuniões, eu frequentemente encontrava pessoas curadas naquelas reuniões, que já haviam perdido a sua cura. Isso acontecia nas minhas reuniões também, mas eu aprendi como curá-las e mantê-las curadas. Em 1952, o mais importante evangelista de cura divina organiza uma reunião no auditório do Colégio Secundário de South Bend, Indiana. Eu estive lá durante várias reuniões e me sentei num local especial reservado para pregadores. Um dos homens lá era um pastor do Evangelho Pleno da Flórida. Sendo ministro, ele poderia ter entrado na fila para receber a cura a qualquer momento que ele quisesse, mas ele estava lá vários dias, portanto, ele obteve uma ficha e preferiu esperar sua vez. Esse ministro usava um aparelho de surdez. Ele não podia ouvir sem o mesmo. A noite chegou quando lhe chamaram pelo seu número. Ele tirou o aparelho de surdez e colocou no bolso. Finalmente, esse ministro tomou seu lugar e apenas sorriu para o evangelista. Ele disse: bem, vamos ver qual é o seu problema. Ele impôs as mãos sobre o pastor e exclamou: oh! Ele pulou para trás e disse: são seus ouvidos, o senhor é surdo. O evangelista colocou as mãos sobre ele e os seus ouvidos foram instantaneamente abertos. O evangelista tinha uma voz baixa e suave. Ele se colocou atrás do ministro e cochichou algo, e aquele homem repetiu tudo o que ele havia dito. Ele estava completamente curado. Ele ia voltando para seu lugar quando o evangelista disse: ei, o senhor é um pastor. O senhor é um pastor de uma igreja do Evangelho Pleno na Flórida. Ele sabia isso por revelação. Então, o homem voltou para a sessão dos pastores. Falamos com ele, que podia ouvir tudo, até quando cochichávamos. Fizemos prova dele. Ele podia ouvir tudo. Ele estava completamente curado. Mas quando a reunião estava terminando, ele não podia ouvir coisa alguma. Ele tornou
a usar o seu aparelho de surdez. Por quê? Sem dúvida, ele havia sido curado pela manifestação dos dons de Deus. Mas se você não possui em si mesmo fé suficiente para reter, conservar o que você recebeu, o diabo vai roubá-lo de você. Foi por isso que eu mudei o meu ministério e concentrei mais em ensinar. Sim, eu poderia fazer propaganda da minha visão, encher o auditório e curar muita gente, mas a maioria não conservaria sua cura. Portanto, eu organizei reuniões menores, onde eu podia ensinar o povo diariamente, além de ministrar para os doentes. Um bem conhecido evangelista com o qual eu gozo de grande comunhão me contou a seguinte história. Há muito tempo, lá pelos anos de 1940, no início do Ministério de Cura deste irmão, ele estava fazendo uma reunião quando uma chamada chegou dizendo que um dos membros da igreja, um homem de negócio com antigo problema no coração, havia tido um ataque cardíaco em sua casa. A esposa do homem telefonou para a paróquia e disse: se movemos ele morrerá. Mas se não movemos, ele não recobrará os sentidos e morrerá aqui no chão do seu quarto. Então o pastor e o evangelista correram para lá. Eles impuseram as mãos sobre o homem e ele instantaneamente foi curado. Ele antes do ataque estava se vestindo, portanto ele colocou seu chambre e chinelos, desceu as escadas e sentou-se e conversou com eles por alguns momentos na sala de visitas. Finalmente o pastor e o evangelista se excusaram e o homem disse: bem, vou me vestir e vou trabalhar. A esposa do homem despediu do evangelista e os acompanhou para fora da casa. Fechou a porta, caminhou com ele um pouco, olhou para trás para ter certeza de que o seu marido não podia vê-la e disse: os senhores continuem orando por ele. O evangelista perguntou: por quê? Ela disse: porque o diabo voltará e dará a ele outro ataque do coração. O evangelista disse: irmã, a senhora sabe qual é o seu problema? Ela disse: qual? Ele respondeu: a senhora tem mais fé no diabo do que em Deus. A senhora está aqui em pé dizendo que o diabo vai fazer. A senhora crê que ele fará isso. A senhora crê que ele tem autoridade e poder para voltar e colocar outro ataque de coração no seu marido, tentando matá-lo. Porque a senhora não diz: o diabo não pode fazer isso. Oh, ela sussurrou: eu não faria isso por nada nesse mundo. Por quê? O senhor não sabe. O diabo me escutará se eu disser isso. Sabe, muitos cristãos do Evangelho pleno creem mais no diabo do que em Deus. Tenha mais fé em Deus do que você tem no diabo. Fique firme na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Como F.F. Bosworth disse, creia as suas crenças e duvide das suas dúvidas. Sim, o diabo tentará colocar as coisas de volta sobre você. Mas se a palavra de Deus foi edificada no seu espírito, se você meditou nela suficientemente, se alimentou delas, se apoderou delas, colocou-as no seu espírito, até que ela se tornasse parte da sua consciência interna, você poderá fazer o diabo correr cada vez que ele tentar vier com alguma enfermidade, com algum sintoma. Se a dor vier, ao invés de temer e entrar em pânico, comece a dar gargalhadas. Capítulo 4. Como resistir ao diabo. Há alguns anos passados, eu estava conduzindo uma reunião para um amigo meu, quando eu fui acordado às 1h30 da madrugada com sintomas alarmantes no meu corpo. Os médicos me disseram na ocasião que eu poderia morrer a qualquer momento, mas eu fui curado pelo poder de Deus quando eu tinha 17 anos. Esses sintomas severos eram na região do meu coração e peito. O diabo disse para mim: você vai morrer. É exatamente isso que vai acontecer com você. Você teve sorte de chegar até aqui. Você se lembra do que os médicos disseram? Esta é uma vez que você não vai receber a sua cura. Ele continuou, como uma voz falando em minha mente. Agora tudo voltou e você vai morrer. E de fato, você está morrendo agora. Alguém me perguntou: que fez o irmão? Bem, era inverno, então puxei as minhas cobertas por cima da minha cabeça e comecei a rir. Não, eu não tinha vontade de rir. Existe o riso inspirado pelo Espírito de Deus quando você não pode deixar de rir, mas dessa vez fui eu que provoquei o riso. Eu me obriguei a dar gargalhadas. Eu cobri a minha cabeça e dei grandes gargalhadas.
mas me parece que eu ri durante os 10 minutos. Finalmente o diabo me perguntou: do que você está rindo? E eu disse: eu estou rindo de você. Ele não gosta quando alguém ria dele. Oh, como ninguém gosta. Eu disse: eu estou rindo de você porque você disse que eu não vou ser curado. É isso mesmo. Esta é uma vez que você não vai ser curado. E eu respondi: ha 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 ha. E continuei assim repetidamente. Eu fiz ha ha ha. Eu dei risada da cara do diabo. Finalmente, o diabo disse pela terceira vez: do que você está rindo? Eu respondi: eu já lhe disse, mas direi novamente: eu tô rindo de você. Por que você está rindo de mim? Porque você disse que eu não ia ser curado. É isso mesmo. Esta é uma vez que você não vai receber a sua cura. Aí eu disse: ha ha ha, seu diabo. É certo que eu não vou recebê-la. Para que eu preciso dela? Jesus já obteve por mim. Eu não preciso obtê-la. Eu simplesmente preciso aceitá-la. Agora, em caso de que você não saiba ler, eu disse. Eu vou lhe citar 1 Pedro 2,24. Escute bem. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Se fomos sarados, eu fui. Portanto, eu não preciso obter cura. Jesus a obteve por mim. Visto que ele a obteve por mim, eu a aceito, eu a reivindico e possuo agora mesmo. Portanto, recolha os seus sintomas e se manda daqui. Você nunca viu alguém se apressar tanto recolher os seus pertences e sair correndo. A Bíblia nos manda resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4,7. Eu não sei para que algumas pessoas estão esperando antes que elas comecem a resistir ao inimigo. Talvez estejam esperando até que algo apareça com chifres e um rabo comprido, patas e um grande focado. Meus amigos, resistam a tudo que for do diabo e vocês estarão resistindo a ele. Quando a dúvida aparecer, simplesmente diga de dúvida: eu te resisto, eu recuso a duvidar. Quando o medo chegar, fale a ele, dizendo: medo, eu te resisto, eu me recuso a temer. Quando a enfermidade vier, fale e diga a ela: enfermidade, eu me recuso a ficar doente. Eu me recuso à enfermidade. Eu te resisto em nome de Jesus. Você precisa ir embora. E ela irá, porque você tem esse direito. Em uma igreja do Evangelho pleno, em um dos nossos estados do Oeste, havia um homem nascido com um pé deformado e uma perna que era aproximadamente 9 centímetros mais curta que a outra. Ele não podia andar sem muletas devido a uma condição de aleijado. A sua perna deformada não era tão grande como a outra. Ela não havia crescido direito, mas em uma das minhas reuniões na igreja, ele foi curado. A sua perna aleijada cresceu e ficou do mesmo tamanho da outra, e o seu pé deformado ficou normal. Aos 37 anos de idade, esse homem pôde calçar o primeiro par completo de sapatos que ele jamais havia calçado em sua vida. 6 semanas depois do término da minha reunião, o pastor estava recebendo o pedido de oração numa noite de quarta-feira. Uma mulher se levantou e disse: Pastor, eu fui curada durante a reunião do irmão Reagan e durante 6 semanas eu tenho estado perfeitamente bem. Mas agora todos os meus sintomas voltaram sobre mim e eu estou pior do que eu jamais estive. Quero que os irmãos todos orem por mim. Sem pestar, o pastor concordou. Então, o irmão que havia sido curado de pé aleijado se levantou e disse: Pastor, me permita dizer uma palavra. Creio que poderia ajudar essa irmã. Vocês todos me conhecem. Eu nasci aleijado e já faz anos que fui salvo e cheio com o Espírito Santo. Eu também fui curado numa reunião do irmão Reagan. Você bem sabe que eu estou perfeitamente curado. Nessa semana que passou, eu estava andando na rua principal quando de repente uma dor atingiu meu calcanhar. E aquele pé que havia sido curado virou novamente para dentro. Eu quase caí. De fato, eu teria caído se não tivesse esticado a minha mão e me apoiado na parede de uma casa. Aquele pé virou com tanta dor que eu quase não pude aguentar. Eu simplesmente escorreguei pela parede e sentei na calçada. Não sei o que os pedestres poderiam estar pensando de mim, mas eu agarrei o meu calcanhar e pés nas minhas mãos e gritei em voz alta: Não, não, você não vai fazer isso, seu diabo. Você não vai colocar isso novamente sobre mim. Deus me curou
e cada sintoma desapareceu. Eu tenho estado perfeitamente bem desde então. Ele manteve a sua cura. A mulher perdeu a sua, não obstante a igreja ter orado por ela. Por quê? Debaixo de tais condições as orações não funcionam, visto que ela havia negado o que Deus já tinha feito. Muitas vezes você pede por orar. Você pede por entregar pedido de orações. Isso pode espantar muita gente, mas o que você está realmente fazendo é confessando: eu não tenho a cura. No ano passado, estávamos em uma cidade da Carolina do Norte. Uma mulher disse para mim, irmão Rei, que quando o senhor esteve aqui há 2 anos, eu fui curada de asma e de outros problemas respiratórios. Eu havia estado debaixo de especialistas durante anos e havia gastado milhares de dólares. Durante 18 meses, eu jamais tive um sintoma. Depois, há uns 6 meses, cada sintoma da asma e do problema respiratório voltou. Eu quase dei a mão ao diabo aceitando isso, mas eu insisti em resistir a esse novo ataque do inimigo e disse: não, você não pode colocar isso sobre mim novamente. Graças a Deus, eu havia ouvido os seus mandamentos. Eu vinha todos os dias e todas as noites quando o Senhor estava aqui. Meu marido finalmente insistiu que eu fosse fazer um exame. Eu fui ao médico e esse disse: eu não entendo. A senhora possui sintomas, mas não tem asma. Todos os testes que fizemos deram negativo. Ela disse: eu testemunhei e disse ao médico: isso é aquele diabo mentiroso trazendo seus sintomas mentirosos, tentando colocá-los novamente sobre mim. O médico disse: bem, seja lá o que for, a senhora não tem mais nada. Eu não sei porque os cristãos não resistem ao diabo e a tudo que é dele. Enfermidade não é de Deus. Enfermidade não vem do céu. Enfermidade não é uma bênção. Eu não vou aceitar coisa alguma que não venha do céu. Eu sei que a enfermidade não vem do céu porque lá não existe enfermidade. Alguém disse a respeito da enfermidade: Deus colocou-a sobre mim. Bem, nesse caso, ele a roubou, porque no céu não existe enfermidade. Deus teria que roubá-lo do diabo para colocá-la sobre você. Não dá para perceber como isso é ridículo? Não, Deus não colocou aquela enfermidade sobre você. Foi o diabo que fez isso. Depois ele mentiu para você dizendo que foi Deus quem fez isso. E você foi simplório bastante para aceitar essa mentira. Repetindo a seguinte confissão, colocando-a no seu espírito, lhe ajudará a receber a cura. Faça essa confissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu exerço autoridade sobre meu corpo. Enfermidade e doença, eu recuso a permitir que vocês permaneçam em mim. Este corpo, esta casa pertence a Deus. Ele é o templo de Deus. Satanás, você não tem o direito de invadir a propriedade de Deus. Saia agora. Deixe o meu corpo. Eu tenho autoridade sobre você. Eu bem o sei. Você o sabe. E Deus também o sabe. Aleluias.